A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, um bom dia a todos, lindo domingo, glória! Vamos para mais uma palavra do Senhor nesse dia maravilhoso, meus irmãos, domingo 26 de outubro, aleluia! Vamos em João 15, versículo 1 até o 5. Amém? Vamos fazer uma breve oração, agradecer a Papai do Céu pelas misericórdias dele, pelo amor infinito dele por todos nós, amém? Soberano e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, glorificamos, te exaltamos e te bendizemos o teu santo nome, Pai das luzes, Pai de todas as nações, Deus meu, em quem eu confio, em quem nós confiamos. Pai amado, Pai querido, eu me apresento na sua presença, no seu trono de glória, para pedir-te perdão, meu Pai, pelos meus pecados, pelas minhas falhas e iniquidades, pecados por pensamentos, Pai, por palavras e por ações, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Pai, só o Senhor é que fala com os seus, só o Senhor é que nos dirige, meu Pai, na direção da cruz do Calvário. Senhor, obrigado pelo Senhor, meu Pai, ter nos enviado o Espírito Santo para estar nos alertando, nos dirigindo, nos falando com nós, nos orientando, meu Pai. Senhor. E nós, Pai, nós queremos mais gratidão no nosso coração, Pai. Nos ensina a ser gratos por essa bondade, por essa misericórdia que o Senhor tem por nós, Pai. Porque só o Senhor, meu Pai, só o Espírito Santo é que nos dirige no caminho certo até a cruz do Calvário, Pai. Só Ele é que fala com nós, com a sensibilidade, com o amor, com o carinho dele com nós, Pai. Pai, nos ajuda a respeitar, meu Pai, ter temor, ter tremor, respeito à tua santa palavra, meu Pai, respeito aos seus preceitos, meu Pai, respeito ao teu santo nome, respeito com o Espírito Santo, com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Porque às vezes falamos coisas que não agradam ao Espírito Santo, a Ti, meu Deus. Às vezes fazemos coisas que não agradam a Ti, Senhor. Ou às vezes olhamos coisas que não agradam a Ti. Ou até ouvimos coisas que não agradam a Ti, meu Pai. Às vezes nossos pés, meu Pai, vão, meu Pai. E claro, se os pés vão, o corpo está junto. Nos leva, meu Pai, em lugares que o Senhor não quer que a gente esteja, meu Pai. Senhor, e o Espírito Santo sempre falando, sempre nos alertando, mas às vezes estamos tão sem a cabecinha voada, como se diz, não atento ao falar do Espírito Santo, e a gente pega e faz e depois sente arrependimento, sente triste. Sei que tem muitos que vão entrar neste vídeo aqui, meu Pai, vão assistir, ouvir esta palavra, e vão entender o que estou falando, que sentem tristes, sentem às vezes angustiados, sentimentos de culpa, sentem, sei lá, abafados, o inimigo começa a julgar, a culpar, Senhor. E só o Senhor, Espírito Santo, para ajudar, para tirar essas pessoas com tanto tormento na mente, no coração. Santo, como tu és bom. Ajuda, meu Pai, ajuda aqueles, meu Pai, que não conseguem ter o controle, meu Pai. Os frutos do Espírito Santo, meu Pai. Aqueles que não conseguem ter o controle, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, os ajude, meu Pai. Dá mais paciência, dá mais obediência, Pai, para que eles possam, meu Pai, entender o que o Espírito Santo está direcionando ou falando, meu Pai, e que eles consigam se frear, Senhor,
se frear e se manter na obediência. Fácil não é, mas também não é impossível, porque o Espírito Santo nos ajuda. Oh, Deus! Então, eu te peço, Senhor, ajude aqueles, a família daqueles, às vezes tem vícios de droga, ou outros tipos de vício, porque tem vários outros tipos de vício, não só droga ou álcool, essas coisas. Às vezes é trair as suas esposas ou namoradas, ou até trair a Deus, né? Adorando outros deuses, né? Adorando o Deus Mamon, o Deus desse mundo, né? E Deus, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, dá sensibilidade para aqueles que vão entrar neste vídeo, meu Pai, para que e para a família deles, para os amigos de trabalho, ou para vizinhos, Pai, não sei aonde que está necessitando, meu Pai, desses dons do Espírito Santo, de tudo que Ele nos direciona, nos mostra, meu Pai. Oh, Senhor, da obediência. Então, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, faz o teu querer nessas vidas, dá sensibilidade, nos dá, meu Pai, nos dá direcionamento, nos dá entendimento, inteligência, sabedoria, discernimento, meu Pai, entendimento, para que possamos obedecer. Pai, obedecer e fazer como Tu queres e não como nós queremos. Porque só o Senhor é Deus, só o Senhor sabe de todas as coisas, só o Senhor sabe o hoje, o ontem, o hoje e o amanhã, Pai. Eu te glorifico, eu te agradeço e eu te exalto em o nome de Jesus. Pai, graças eu te dou. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Então, em João 15, o título está A Videira e os Ramos. Nós vamos ler do 1, versículo 1 até o 5. Amém? Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Aleluia. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém, meus irmãos? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Bom, Deus me trouxe aqui na mente, igual assim, às vezes, né, a gente vê irmãos na igreja, ou vê, não só na igreja, né, assim, às vezes a gente vê outros irmãos na rua, coisa assim, né, no trabalho, sei lá, o vizinho, e acha que aquela pessoa, no seu olhar, né, no seu julgar, né, porque nós somos muito julgadores, nós somos muito juízes, né, nós não somos advogados, nós somos juízes, e nós temos que parar com essa mania de ser juízes, porque quem somos nós? Aí a gente olha, tem pessoas, né, o jeito de falar, às vezes se vestir, ou às vezes de, sei lá, e jeito de ser, né? E às vezes a gente olha e, nossa, cara, ela não tá convertida não. E aí às vezes a pessoa fala, né, sobre Jesus ou coisa assim, né? Fala uma palavra, não sei, ou, né, ou canta na sua igreja, ou prega às vezes, né? E a gente tem a mania de, né, não tá convertida, né? Isso aí não é Deus não, mas aqui Jesus deixa claro. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque
sem mim nada podeis fazer. Então, se a pessoa está ali pregando, falando sobre o Senhor, almas se convertendo, almas voltando para Jesus, né? Porque isso aí é com o tempo, né? Que vai vindo os testemunhos, né? As pessoas. E como é que a gente comenta, fala? É um perigo, né? Porque aí a gente tá, como se diz, atrasando nossas bênçãos, o Espírito Santo se afasta da gente ou deixa a gente passar por situações piores, né? Para que a gente, né, como se diz, aprenda a se calar, os pensamentos, né, julgador, a repreender e pedir a Deus que limpe, né, que não deixe aqueles pensamentos, porque a gente, né, às vezes tem muito aquele pensar, como se diz, só eu faço, só eu sou usada, só eu sei, e nós somos a vara, né, Jesus é a videira e nós somos os ramos, né, cada um tem uma utilidade ali, né? Igual tem o dedinho do pé, né? Vamos usar o pé. Tem o pé que é um instrumento para Deus. Tem o dedinho mindinho do pé que é um instrumento. Tem o outro que é do lado do mindinho. Eu não sei os nomes, mas, né? Tem os 5 dedos lá. Cada um tem uma utilidade. E o corpo inteiro, né? O olho tem uma utilidade, a língua tem utilidade, os ouvidos têm utilidade, até o cabelo tem outra utilidade, a pele, as unhas, tudo tem uma utilidade. E nós somos iguais, né? Nessa videira, né? Nos ramos, cada um tem, né? Uma utilidade, Deus usa como quer, quando quer, e nós temos que, né? Porque ele é tão bom, tão maravilhoso. E como é gostoso fazer parte dessa videira, né, meus irmãos? E aqui, como ele fala aqui, no versículo 1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Então, né, aquele, como se diz, que não está dando fruto, que, como se diz, que está envergonhando o evangelho, ele joga a vara em mim que não dá fruto, olha, toda a vara em mim que não dá fruto, atira, né? E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Então, aí tem aqueles que tá dando fruto, mas ainda não está à mostra, à vista para todo mundo ver, né? Porque a gente tem mania de só que o que os olhos estão vendo, né? Aí tem aquelas que tá dando os frutos, mas Deus permite ficar ali bem guardadinho para na hora certa mostrar, né? E aí tem pessoas que julgam tudo, né? Mas aí quando Jesus pega e levanta, né? Aquela vara, como se diz, né? Abre o ministério daquela pessoa, levanta. E aí quem julgou, quem falou, fica com a cara no chão, né? Com vergonha, né? Amém, meus irmãos? Então, aqueles que já estão limpos, né, igual aqui no 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, aqueles que estão limpos, que deixou a palavra entrar e limpou de dentro para fora, continue pedindo a Deus, não me deixe me sujar com pensamentos, com palavras, com ações, né? Para continuar limpo. Porque para a gente cair é muito rápido. Amém? Como se diz, cair, se sujar, né? Vamos dizer assim, é muito rápido, né? Porque nós somos pecadores, nosso coraçãozinho tem essas tendências, então a gente sempre tem que estar segurando na mão de Jesus Cristo, pedindo a Ele, segura nas minhas mãos para mim não pecar, não sujar, né? Não cair, né? Porque o Espírito Santo vem, limpa nós, né? Dá um banho de misericórdia em nós, mas a gente tem que estar atento. Tem que estar, como se diz, fugindo da aparência do mal. Não achar que porque,
tô limpinho, Jesus é comigo, posso ir e vir quando eu quero e, como se diz, nada me atinge porque eu tô no não são. Cuidado, tem que perguntar, Jesus, eu posso ir? Jesus, eu posso fazer? Porque se ele fala sim, faça, mas se ele fala não, não faça, não se acha o super crente, né? O super homem, o super crente, né? Não ache que, como se diz, é intocável, porque nada, Deus não quer, como fala ali na palavra, né, que Jesus fala, a gente não tentar a Deus, né, que o diabo tentou lá quando Jesus estava no deserto, né, que aí Jesus fala, né, que Deus não tenta ninguém, né, pra gente não tentar a Deus, né. Então, assim, a gente tem que, como se diz, se Deus fala, agora, se a gente faz na ignorância, sem entender, por exemplo, a gente vai num lugar ou come, ou faz alguma coisa, né, que é perigo para para nossa alma, né? Então, assim, aí Deus, ele toca, né? Como fala, aí a gente fazer sem saber, né? Assim, na ignorância, sem saber, Deus dá ali o livramento, mas quando ele avisa, mas a pessoa insiste, e o avisar, meus irmãos, às vezes ele pode dar num sonho, às vezes você tá ouvindo uma pregação e você ouve uma coisa lá que Deus ali tá te falando, entendeu? Ou às vezes até você conversando com um irmão ou com uma irmã da sua igreja, ou até outro de outra igreja, o irmão em Cristo Jesus, né? Porque Jesus não deixou denominação, né? Jesus. E você está conversando e aquela pessoa fala coisas e você ali está recebendo resposta, está recebendo que Deus está te falando, como se está te prevenindo, né? Está te dando toque. Aí você mesmo entendendo, ou a pessoa, né, alguém conhecido seu fala, oh, não faça assim, porque, né, você comenta com a pessoa, não faça porque é perigoso, ou não vá porque não te convém, e você, mas nada a ver, né, como se diz, né, e teima e vai. Aí você pode ter as consequências sérias, porque Deus avisou, entendeu? De alguma forma ou de muitas formas ele te avisou e você não quis, né, dar ouvidos, né? Isso aí eu falo por experiência própria. Deus falar e eu achar que, como se diz, não posso, porque, né, como se diz, né, nada a ver. É. Aí depois chora lágrimas de sangue, sabe? Aí a gente fica, como se diz, toda chorosa e perguntando por que está passando isso, mas ele avisou. E se não quis dar ouvido, paciência. Paciência, sofra as consequências. Amém, meus irmãos? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito de Deus. Então, nós somos Jesus é a videira e nós somos os ramos. Então, vamos ficar mais atentos, ter mais sensibilidades, ouvindo o que o Espírito Santo está nos falando, nos direcionando. Vamos ficar atento nos preceitos que Jesus Cristo, no jeito que ele porque aqui está tudo explicadinho para nós aqui na Bíblia, e o Espírito Santo, com a revelação, Deus, né, vem com a revelação da palavra e vai nos mostrando, vai fazendo a gente entender. Vamos ser santo como Jesus é. Vamos ter a misericórdia de Jesus, como Jesus tem por nós, por todos, né? Vamos ter a paciência que Jesus teve, mas vamos ter a firmeza que Jesus teve, né? Teve, não tem, né? Nossa palavra, nós crentes tem que ser sim, sim, não, não, né? Então vamos ficar mais atentos, vamos pedir a Deus que nos dê coragem na hora de falar não é não e na hora de falar sim é sim. Se ele mandar você ir em certo lugar e evangelizar para certas pessoas, até por exemplo seu chefe, para uma pessoa que você fala assim, nossa, mas eu não tenho nem contato, nossa, essa pessoa, né, é superior a mim, né, em questão assim, vamos dizer, né, aqui nessa terra, né, vamos dizer assim, né, um chefe ou sei lá.
Não tenha medo. É porque ele está se responsabilizando, né? Se ele te manda. Então, seja o ramo, mas o ramo verdadeiro, não aquele ramo falso. Amém? Não seja um ramo medroso, que Deus manda você fazer uma coisa e você fica com medo, não faz. Amém? Porque ele é bom o tempo todo Deus é bom. E Jesus é maravilhoso, ele cuida de nós, ele nos mostra, ele nos direciona. E se você ficar bem atento, é ele que fala pela sua boca. Amém? Você não fala nada de você, mas só deixa Deus falar. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Vou deixar vocês com essa palavra. Recebam em nome de Jesus no coração de vocês. E leia ela de novo, João 15, capítulo 15, versículo 1 ao 5. Leia de novo e peça a Deus para falar mais no seu coração. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. A paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus, e seja o ramo verdadeiro da videira, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém?